Olá, olá, meus curiosos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso último vídeo da série sobre propriedade intelectual. Se você está acompanhando a gente até aqui, muito obrigada pela presença e pela confiança também em estar compartilhando esse conteúdo. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre direitos autorais, que é a segunda vertente dos direitos de propriedade intelectual. Nós falamos já sobre marcas e sobre patentes, que são os principais assuntos dentro da propriedade industrial, e hoje a gente vai trazer esse foco para a questão do direito autoral, que já tem outra lei, certo? E outro regramento. O direito autoral é o quê, né? O direito autoral é um conjunto de direitos, certo? E proteções conferidas pela legislação brasileira a qualquer pessoa que produza uma obra criativa. Então, o que é que isso significa? Significa que a Lei 9610 de 98 protege todas as relações entre o criador de uma obra criativa, que pode ser uma música, uma imagem, pode ser um texto, obra literária, obra plástica, né? Enfim, pode ser um meme até, dependendo do tipo, pode ser... enfim, gente, qualquer coisa que seja fruto da criatividade humana, certo? Lembrem-se disso, humana. Então, direitos autorais são para pessoas, não são para empresas, não são para animais, não são para robôs, são para pessoas. Esses direitos, o que é que eles garantem, né? Eles garantem os direitos morais do autor, ou seja, o direito de que ele leve crédito por aquela obra que ele produziu, e esse direito, ele sempre vai acompanhar, ele não vence, ele não tem um prazo de prescrição, nem nada. Então, assim, nós temos aí a Mona Lisa e o direito moral do autor, né, do pintor, do Leonardo da Vinci, ele permanece até hoje. Mesmo que o direito patrimonial já não seja mais pertinente devido ao tempo, né, que decorreu entre a criação da obra e os dias de hoje. O direito patrimonial do autor tem relação com os lucros e a possibilidade e exclusividade do autor na comercialização, né, na exploração comercial daquela obra. Então, digamos que você escreve um texto, ou então você faz uma ilustração. Se você quiser comercializar isso, né, se você quiser vender o livro, ou talvez vender a ilustração, ou licenciar essa ilustração para um produto, então esses são os direitos patrimoniais. Esses direitos, eles podem ser cedidos, podem ser licenciados, né, e isso são feitos através de contratos específicos. Mas o que é importante saber nesse começo, certo? Que as obras protegíveis por direitos autorais não se limitam aos autores, porque nós temos também os direitos autorais conexos, que são os direitos, por exemplo, do intérprete. O intérprete de uma música, ele não necessariamente escreveu aquela letra ou compôs aquela melodia, mas a sua performance é uma expressão artística criativa e também merece proteção. Outros direitos conexos são os direitos, por exemplo, de editoras ou de gravadoras, que são empresas que trabalham e que têm esse envolvimento no mercado de direitos autorais. No Brasil, a Lei 9610 de 98, que é a Lei de Proteção dos Direitos Autorais, traz em seu artigo 18 que não é obrigatório o registro dessa obra para proteção pela lei brasileira, certo? E, na verdade, não só pela lei brasileira, porque como os direitos autorais, eles são, enfim, uma proteção para a criatividade humana, existem convenções internacionais, sendo a principal delas a Convenção de Berna, que garantem a proteção desses direitos em todos os países signatários. Então, assim, se você produz uma obra aqui, mesmo que você não registre, essa obra ela vai estar protegida pela lei, desde que você consiga comprovar que você é o autor e que você fez aquilo primeiro, certo? Então, basicamente, por que você registraria uma obra criativa? Para facilitar a comprovação de autoria e anterioridade da sua obra em relação a outras, certo? Quais são os problemas mais frequentes que envolvem direito autoral, né? É o plágio, a contrafação, que é a pirataria, né? E o uso indevido, manipulação não autorizada da obra, de alguma forma em que
aquela obra criativa seja manipulada de uma forma que viole os princípios do autor, por exemplo. Quando você faz uma criação tentando homenagear uma pessoa e outra pessoa vem e utiliza, altera a sua obra de forma que passe a servir ao propósito oposto, né? A uma ofensa direta. Então isso aí ela vai contra a moral do autor, né? Ela afeta até mesmo a honra, a reputação do autor. Então tem esse envolvimento e que não é só patrimonial, não é só a violação de direito autoral, ela não envolve só o ganho de dinheiro às custas do artista, mas às vezes também a utilização ou a deturpação da sua obra. Eu vou trazer aqui um caso prático, certo? Na verdade é bem clássico, isso aconteceu lá em 1979, nos anos 80 também, a resolução. E é um caso bem famoso que envolve a música Taj Mahal, do Jorge Benjor, e a música Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart. O que aconteceu, né? O Rod Stewart, acompanhado dos seus amiguinhos Freddie Mercury e Elton John, lá em 1978, resolveram curtir o Carnaval Carioca. Vieram para o Rio de Janeiro, e vieram aproveitar o Carnaval aqui. Qual era o hit do Carnaval em 1978? Taj Mahal, do Jorge Benjor. E essa música tocava o tempo inteiro. O que aconteceu? Os gringos voltaram para os seus países de origem e um ano depois, o Rod Stewart, que é um cantor escocês, eu acho, lançou essa música, Do You Think I'm Sexy, que foi um grande hit, entrou até na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stones. E se você parar para escutar o refrão, você vai perceber que é muito parecido, mas é muito parecido, se não for assim igual a música Taj Mahal, do Jorge Benjor. Então, o que aconteceu? A produtora do Jorge Benjor aqui no Brasil entrou com um processo judicial, né, alegando o plágio da música, e foi uma querela, assim, foi uma questão muito polêmica na época, né? Teve matéria no Fantástico, a mídia brasileira ficou em cima, teve repercussão internacional, porque, enfim, o Rod Stewart era um cantor internacional, assim, famosíssimo. E o que aconteceu? Como isso ficou resolvido? O Jorge Benjor tinha razão de sobra para entrar com esse processo. Afinal, a música dele já era a segunda gravação e tinha um sucesso, assim, muito reconhecido no Brasil. Então, teve como ter essa comprovação. O processo judicial ele não foi julgado porque ele foi resolvido com um acordo entre o Rod Stewart e o Jorge Benjor e suas respectivas produtoras. Os lucros dessa música foram todos doados à Unicef e o Jorge Benjor entrou como coautor da música Do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart. Mas, anos depois, essa polêmica até voltou ao foco quando o Rod escreveu em sua autobiografia que fez um plágio inconsciente da música do Jorge Benjor, porque Taj Mahal era uma música chiclete que ficou na cabeça dele depois do carnaval, de tal forma que quando ele foi compor a música dele depois, ele acabou fazendo um plágio inconsciente, né, segundo ele, dessa melodia. Nesse caso do Jorge Benjor foi bem fácil de comprovar a autoria, né? Como eu falei, ele era um cantor já famoso aqui no Brasil, ele tinha a proteção de uma produtora e tudo mais. Caso um artista não seja ainda muito famoso, né, ou não seja conhecido, ou talvez não tenha a proteção de uma produtora ou de uma editora, ou enfim, né, de um advogado, fica bem mais difícil ele comprovar essa questão da autoria ou da anterioridade. Principalmente no mundo de hoje, que a gente tem internet, que as coisas viralizam assim, né, em questão de minutos, uma pessoa pode acabar estourando com uma música que nem sempre foi ela que escreveu, nem sempre foi ela que criou. Então, o registro de direitos autorais, ele é opcional, é
uma questão, né, que é totalmente da vontade do autor. Ele pode ser feito tanto em órgãos públicos, como a Biblioteca Nacional ou a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, como ele também pode ser feito de forma particular, junto a empresas especializadas ou empresas online, né? Tem várias empresas particulares, empresas privadas que fazem esse serviço. E esse registro, desde que ele comprove a anterioridade e a autoria, ele é válido, certo? Então, ele vai ser apresentado em caso de processo judicial. Outra coisa bacana sobre você registrar a sua obra é que você já tem uma segurança quando você vai negociar sobre a cessão de direitos ou licenciamento dessa obra para um terceiro, né? Então, se você já tem a sua obra registrada, se você é, por exemplo, um compositor que não canta e você precisa levar essa composição para um intérprete, talvez você tendo registrado essa composição antes, você já tem ali uma segurança, né? E uma força de negociação com aquele intérprete. Você perde o medo de expor a sua música ou a sua produção criativa e ver ela roubada, né, assim, usada sem a sua autorização de qualquer forma. Mas e o sample, né? Porque a gente tá falando de música e tem a questão do sample. Pode ou não pode? É violação? Não é violação? Gente, o sample, que é basicamente quando uma música utiliza dentro, né, uma nova música usa um pedaço ou algum item, né, alguma particularidade de uma música que já existe, né? O sample tanto pode ser uma reprodução, né, uma versão nova de uma música que já existe, com uma batida ou uma frase ou alguma coisa assim, como pode ser realmente o recorte daquela produção original colocada dentro da música. O que é importante saber sobre sample? Não é violação de direitos autorais se você tiver a autorização e você respeitar os direitos autorais de todos os envolvidos naquela produção. Então, se você vai usar uma frase da música, somente a frase, sem a melodia, sem a reprodução do intérprete, sem a versão daquela gravadora, sem nada, somente a letra, você precisa da autorização do compositor e você precisa acreditar, né, na sua música nova que houve participação, né, como coautor daquele compositor. Se você for usar a batida, se você for usar a interpretação, então você já precisa da autorização também do intérprete, né, do músico. Enfim, você vai tendo que moldar isso de acordo com o tipo do sample que você for fazer, certo? Caso a música seja mais antiga e já tenha caído em domínio público, né, porque o prazo de direitos autorais patrimoniais, ele existe. Então, para que você possa explorar uma música comercialmente, ou qualquer outro tipo de obra, essa exploração, essa exclusividade do autor e da família do autor é de 70 anos contado a partir do 1º de janeiro após a morte do autor. Então, essa exclusividade de direito patrimonial, ela fica dentro da família, né, dos herdeiros desse autor somente por esse período, de 70 anos a contar, iniciados, né, de 1º de janeiro do ano seguinte à morte desse autor. Então, o que acontece? Se você pega uma obra muito antiga, né, por exemplo, Orgulho e Preconceito, que é um livro muito famoso e que hoje em dia a gente vê várias versões. Tem Orgulho e Preconceito em quadrinhos, Orgulho, Preconceito e Zumbis, Orgulho e Preconceito nos tempos atuais, Orgulho e Preconceito versão, não sei, versão sereias. Então, você tem todas essas versões de Orgulho e Preconceito justamente porque essa obra literária já caiu em domínio público. Então, ela, desde que você respeite o direito moral da autora original, Jane Austen, e você cite, né, como coautora, que essa é uma obra derivada de Orgulho e Preconceito, ou uma tradução, ou uma adaptação de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, você não precisa da autorização de ninguém, e nem você precisa pagar nada a ninguém para utilizar essa base, né? Falando em Orgulho e Preconceito em Zumbis, e outras obras parecidas, a gente vem para a questão de obras derivadas e também uma questão muito polêmica, que são as fanfics, as fanarts e todo tipo de obra criativa fan-made. O que é que isso engloba, né? Geralmente são obras criadas livremente aí na internet, tem vários sites direcionados e especializados nesse tipo de produção.
em que envolve a criação de histórias literárias, geralmente, né, no caso de fanfics, ou obras visuais, no caso de vídeos fan-made ou fanarts, de personagens fictícios que já existem. Também existem as questões de fanfic de pessoas reais, mas esse núcleo aí de fanfic, de pessoas reais, já não entra na questão tanto de direitos autorais, se pode ou não, mas sim nos direitos da personalidade, porque quando você vai escrever sobre uma pessoa que existe, você vai estar envolvendo aquela pessoa na sua história e você precisa da autorização por uma questão de direitos de imagem, né, direitos de personalidade. Mas vamos focar aqui nos fanarts e nos fanmades, nas fanfics de obras fictícias, certo? Então você tem aí muita fanfic de Harry Potter, fanfic de Teen Wolf, né? Gente, eu tô um pouco desatualizada dos fandoms, então me ajudem. Eu sei que também tem muita fanfic de jogos, como Dragon Age, né? Enfim, tem fanfic de tudo e mais um pouco. O que é que acontece? Dentro dessa questão da fanfic, existe uma polêmica muito grande, por quê? Mesmo que você se utilize de um universo que foi criado em uma outra obra literária, certo? Você vai estar fazendo uma obra criativa original também. Vamos pegar aqui a questão da fanfic, certo? Que é uma obra literária. Se você está escrevendo uma nova história que nunca foi contada, mesmo que você esteja utilizando personagens que já são de outro autor, você tem a proteção dos seus direitos autorais em relação a essa parte criativa que você criou. Então, do mesmo jeito que você não vai poder publicar ou comercializar ou mesmo publicizar de qualquer forma aquela história sem a autorização do autor original, o autor original também não vai poder usar a sua fanfic e incorporar ela na obra original. Então funciona mais ou menos assim. Se o autor realmente quiser tirar a sua fanfic do ar, porque ele se sente ofendido na proteção moral da obra dele, ele pode, certo? Então, antes de publicar a sua fanfic, é bom que você verifique se o autor daquela obra, né, se o autor original daquela obra aprova ou não aprova esse tipo de conteúdo, se ele vai atrás ou não vai de tirar esse tipo de conteúdo do ar. Mas geralmente, se você publica só para fins de demonstrar o seu amor pela obra e não tem nenhum ganho, né, nenhum lucro com isso, geralmente você não tem nenhum tipo de problema jurídico. Mas não existe posicionamento de tribunais ainda sobre isso. Então é um tema realmente muito atual que ainda requer muito estudo e realmente requer um posicionamento de um órgão, de algum tribunal ou alguma jurisprudência para que seja mais assertivo em relação ao que fazemos sobre isso. Mas então você vai me perguntar, Lara, quer dizer que eu escrevi uma fanfic e eu nunca vou poder ganhar dinheiro por causa dessa fanfic? Não, gente, é possível sim. Eu acredito que todo mundo deva ter ouvido falar de 50 Tons de Cinza. E 50 Tons de Cinza foi uma obra que se iniciou como uma fanfic de Crepúsculo. Então, a Stephenie Meyer era muito fã de Crepúsculo e ela escreveu uma fanfic com a Bella e o Edward e tal. E essa fanfic fez tanto sucesso que ela foi procurada, né, recebeu uma proposta de uma editora para lançar aquele livro. E o que é que ela precisou fazer? Ela precisou reformar a sua fanfic para que não refletisse mais elementos da obra original de forma a constituir o plágio. Então, se você ler 50 Tons de Cinza, você vai perceber que não se fala em vampiros, né? Não se fala em lobisomens. Então, assim, ela reformulou aquela obra criativa que ela tinha, que era uma obra derivada de Crepúsculo, e transformou em uma obra original de fato, né? Publicando e ficando famosa e tendo todos os direitos pertinentes aos 50 Tons de Cinza, que inclusive hoje já tem até fanfic de 50 Tons de Cinza. Então, essa questão é muito bacana, porque se você pegar uma fanfic de uma obra que já está em domínio público, você tem total liberdade de publicar essa obra livremente. Por exemplo, Sherlock Holmes é uma obra que já está em domínio público. Então, a gente tem aqui no Brasil uma fanfic publicada pelo Jô Soares, que é o Xangô de Baker Street, que é um livro que foi lançado muito antes dessa questão de pode, não pode, existe ou não existe fanfic, e que é um livro muito bom, que não tem nenhum tipo de problema autoral, porque claramente é uma obra inspirada é uma obra derivada de Sherlock Holmes.
Então, resumindo essa questão das obras criativas fan-made, elas são sim protegidas por direitos autorais, que se limitam somente à parte da criação nova, da originalidade que elas trouxeram para aqueles personagens ou para aquela história já existente, certo? Mas elas precisam sim respeitar os direitos do autor original, tanto os direitos patrimoniais, de não poder obter nenhum lucro, como os direitos morais, de não poder ofender ou deturpar a mensagem original, de forma que, se o autor desejar, ele tem sim como retirar esse conteúdo, né, por meio de medidas legais, porque é um conteúdo não autorizado. Se você vai fazer uma obra derivada, você precisa da autorização do autor original, certo? Outra coisa, outro caso também que é bastante conhecido é o caso da Mônica Mona Lisa, né? O Maurício de Souza, ele utilizou a obra Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, que a gente até já comentou aqui nesse vídeo, como inspiração, e fez uma versão Turma da Mônica, com a Mônica caracterizada de Mona Lisa, e essa capa e essa ilustração ela foi comercializada livremente em capas de caderno, agenda e afins. Aliás, o Maurício de Souza ele faz bastante isso. Também tem uma versão em quadrinhos da obra Romeu e Julieta, com a Mônica e o Cebolinha. Então, são obras que já caíram em domínio público. Obras de domínio público, como a gente já falou várias vezes, não tem problema. Vocês podem usar à vontade, desde que vocês façam a referência dos créditos do autor original. A polêmica dessa questão de arte derivada fica realmente nas obras que ainda não tiveram essa questão do decurso do tempo, né? De autores vivos, de famílias que ainda estão aí com os direitos garantidos de exclusividade da exploração dessa obra. Então, tenham cuidado, mas saibam também que a parte de vocês, a parte criativa de vocês também está protegida. Então, é possível sim registrar e brigar e obrigar que outras pessoas também não utilizem a sua arte, mesmo que seja uma arte baseada em um fandom, né? Que chama fandom essa questão do mundo dessa cultura pop. Geralmente essas fanfics e fanarts, eles são baseados em obras que os direitos autorais ainda estão em vigor, justamente por fazerem parte da cultura pop. Então é por isso que é um objeto de estudo muito bacana. Gente, inclusive, quem tiver aí terminando faculdade ou pós-graduação ou fazendo monografia, TCC de qualquer tipo, essa questão de fanfic e arte na internet, né, arte derivada, é um tema muito bacana. Se você que estiver interessado e quiser escrever sobre isso, entre em contato com a gente, vai ser um prazer aprender e ensinar, né, fazer esse projeto junto com vocês. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Meu nome é Lara Forte, eu sou advogada e sócia do Forte Costa Advogadas Associadas. Espero que a nossa paixão por propriedade intelectual possa aí continuar crescendo todos os dias. Beijinho e tchau, tchau!